Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Valdemar Pereira, está começando mais um podcast Help Condominial. Nossos apoiadores, as pessoas que acreditam na ideia do podcast, estão passando aqui no canto esquerdo da tela. Confere aí nossos apoiadores que auxiliam bastante. E vamos começar hoje um tema importante, ainda mais nessa época de chuva, época de Natal, de festas. Estamos aqui com ele, Gabriel Lima, para falar sobre manutenção de telhado. Se apresente aí para a gente aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão ver aí o podcast. Sou o engenheiro Gabriel Lima, né? Responsável pela empresa Lima Coberturas. Nós somos aí especializados em telhados em gerais, né? O pessoal acaba vinculando a gente muito com vaga de garagem, né? Somos ali líder do estado de São Paulo, mas um ramo também que a gente faz bastante, né? Espero aí que o pessoal não precise, mas se precisar, estamos à disposição, que é manutenção de telhado, né? Que a gente vai conversar com o nosso amigo aqui, referente aí a essa época do ano, bastante coisa que a gente tem para conversar. Sobre manutenção. Vamos começar da norma ABNT de telhado. Rapaz, vamos lá. Você quer falar da 17.170 ou da 5674? Porque qualquer uma das duas ali, ninguém segue, né? Acho que condomínio, acho que aquele de lá o pessoal acaba que não segue muito. Que são as normas do quê? De manutenção? A primeira, na verdade, é a 17.170. Ela fala muito sobre a parte de garantias, né? E a parte, assim, da 5674 fala mais a parte de manutenção que tem que ser feita para atingir esses tempos de garantias, né? Sim. E são dois pontos bem críticos que eu converso com todo mundo, né? Ontem mesmo eu estava numa visita e o rapaz perguntou, né? Mas qual que é o prazo de manutenção? Eu falei, o prazo de manutenção é até vazar, né? Porque condomínio é assim, enquanto não estiver vazando, você vai empurrando com a barriga, né? E vai, lógico, né? Não desmerecendo, mas assim, tem outras coisas, prioridades para fazer. É um elevador que acaba dando uma travada, é uma pintura predial que não finalizou ali, né? Então, assim, é bem difícil, né? Essa questão das normas ali. Primeira parte, vamos falar da 17.170, que fala mais sobre a parte ali de garantias, né? Não sei se vocês sabem, mas a parte de estanqueidade de calhas, sulfos e pingadeiras é 1 ano, né? Então, assim, 1 ano. Imagina, entregou o prédio para você, aquela turbilhão de coisas, implementação, cerca elétrica, né? Tudo aquelas coisas que o pessoal tem ali, segurança, e acaba que no meio desse turbilhão, às vezes, quando está acalmando, já vem as partes de manutenção, que o pessoal acaba cobrando, né? Algumas construtoras novas aí falam, se você não fizer manutenção, perdeu a garantia. Então o pessoal às vezes não tem nem essa ciência. Sim. Acaba ali que assume, né, um empreendimento novo e não faz a manutenção. Quando você vai ver, mas está na garantia. Não, você fez manutenção? Não fiz. Então acabou que perdeu ali, né, a sua garantia. Então são as duas normas, acho que mais principais ali para a gente, que faz essa parte tanto de troca de telhado quanto manutenção, que acaba pegando bastante, né? Eu sempre tento falar para o pessoal, a norma fala que 6 meses tem que ser feita ali uma manutenção. Eu já recomendo a cada 6 meses fazer uma vistoria. Sim. Se há necessidade da manutenção, aí acaba executando ali. Mas uma vistoria e limpeza é legal fazer com uma constância, porque quando for fazer a limpeza, né, já pega e já dá uma olhada se tem alguma coisa obstruindo ali a saída de água pluvial, se tem alguma telha quebrada, trincada, né? Então, assim, até mesmo dejeto, quando é obra nova, o pessoal acaba deixando resto de madeira, maço de cigarro, né, tampa de marmita, acaba que fica ali e é uma coisa por aí vai, né? Vai. E assim, o pessoal não tem muito acesso, né? Quando você vai ver o empreendimento, você quer ver os halls, elevadores, né, área comum, telhado, assim, é muito difícil do pessoal subir para fazer essa análise. Sim. E a gente está falando de manutenção. Mas vamos lá, para um telhado novo, o que seriam as manutenções? Como você falou, inspeção visual. O arroz com feijão. Né? O visual que é o padrão que a gente faz, né? Que qualquer um pode fazer, assim, que tem um conhecimento mínimo, né? Vai dar uma olhada, vai ver, a telha está trincada, ela não devia ser assim, ela está quebrada, né? Ou tem alguma coisa que eu não acho que não está ok. Um zelador
né, ver certinho a OS, né, a ordem de serviço dele, se ele pode ter acesso ao telhado ou não, porque tem alguns que não pode ter, e fazer essa aí que é o visual. Padrão, né? Limpeza geral, que eu falo, que questão dependendo agora aqui, né, Vale Paraíba, bastante empresas, indústrias, né, tem a rodovia, dá muita fuligem. Com isso, vai aglomerando sobre o telhado, vai chovendo, vai ficando ali na calha e depois ele junta como se fosse um limo, né? Se a calha for uma calha de concreto, até que é mais tranquilo. Agora, a calha galvanizada, se ela retém ali o limo, retém a umidade, não escoa, mesmo sendo galvanizada, ela acaba corroendo ali, diminuindo quase 50% a vida útil, né, do sistema ali de calhas, né, e de captação de água. Sim. Então, a gente recomenda a parte de, primeira coisa, a limpeza, né? E nessa primeira que você já faz, você já vê a questão do como foi entregue o telhado para vocês, telhado novo, né? Muitas das vezes, acho que quase ali uns 80% é entregue com telhafibrocimento. A telhafibrocimento, depois que ela é instalada, né? Tem que ver se está no padrão de instalação, mas é um outro ponto, né? Ela acaba cedendo com o tempo, né? Essa telhafibrocimento pode ser o que for, pode ser de marca top quanto da marca mais ou menos ali, que com o tempo ela dá uma cedida. E os parafusos que fazem a vedação, ele é sob pressão. É sob pressão, né? É uma arruela de vedação que quando você aperta o parafuso, você acaba fazendo ali essa pressão e acaba tendo a vedação. E quando você acaba colocando ela dá uma assentada, às vezes esses parafusos dão uma afrouxada. Afrouxou, a arruela não está sendo pressionada, ali também dá alguns pontos. E questão também de PU, né, de vedação, que é o caso dos rufos, calhas e pingadeiras com a parede. São materiais metálicos e alvenaria, né, muitas vezes de cimento. Dilatação térmica diferente, movimentação diferente, tudo mais. Prédio novo movimenta bastante, né? Aprendi com meu amigo aí que falou que movimenta mais de 50 anos, né? Até assentar 100%. Então, assim, às vezes acaba ali nessa dilatação, nessa movimentação, acabando soltando ali algum ponto de PU, né? Ou, dependendo, um rufo, algo do tipo. E tipo de materiais utilizado nos telhados? Porque você tem fibrocimento, tem galvanizada, tem telha sanduíche. Sim. O mais padrão hoje que está entregando é a fibrocimento, eu acho que por questão de praticidade, né? Uma telha que já vem, antigamente era de amianto, mas o amianto não fabrica mais, questão de cancerígeno, e agora substituiu pela fibrocimento, né? Então o pessoal acaba instalando bastante dela aí. Assim, eu acho que, né, uma opinião minha, que hoje observando, que ela dá muita manutenção. Ainda mais as novas, né, que está vindo aí, ela dá muita manutenção. Tem prédio novo com 2 anos que eu estou tendo que fazer, dependendo até troca de telha, por questão da qualidade da telha, né? É lógico, a pessoa também às vezes não respeita a norma de instalação, o vão correto, isso acaba ali influenciando na estrutura da telha também. Sim. Né? Então é fibrocimento, telha metálica, né? E a telha sanduíche, né? São ali assim os 3 que acabam sempre sendo instaladas, né? Tem umas lá que é aquela telha Schinger que o pessoal acaba instalando, mas é mais em Campos do Jordão. Sim. Para cá o pessoal não usa muito, né? São mais essas daí. E alguns condomínios antigos tem a telha que a gente chama de cerâmica, né? Que é aquela telha de barro que o pessoal acaba conhecendo. Essa daí também em alguns condomínios tem, né? Novos é bem difícil de entregar. Os antigos acabam encontrando com isso daí. Embaixo emadeiramento, né? Ou metálico, né, que o pessoal acaba sempre colocando ali. Agora a pergunta que não quer calar, que é a pergunta que todo mundo faz. Telhado é feito para pesar? Olha, vamos dizer assim, eu acho que dependendo do telhado, tem um pessoal que acaba exagerando ali, né? Na proporção que acaba fazendo. Tem uns telhados com os beirais bem grandes, e isso daí acaba influenciando, sim, né? Porque não é só o peso, né? Também tem o fator vento. E são vamos dizer assim, tanto para baixo quanto para cima. Porque se tem um beiral grande, eu acho que tem esses 2 pontos. E a pessoa às vezes quer economizar também muito na infraestrutura. E é que eu falo, gente, a parte metálica, mais de telhado, é muito difícil de cair. É mais fácil voar do que cair. Sim. Então, assim, o peso dele é um peso bem tranquilo, né? Ainda mais por maioria das torres aí ter já fibrocimento, né? Fibrocimento, se eu não me engano, ela pesa em torno de 18 quilos por metro quadrado, né? Uma Sim. telha metálica é em torno de 3,8. Então, assim, a diferença é gritante. Então, se já tem a fibrocimento, dá para você retirar ali e colocar uma metálica tranquilo, né? Muitas das vezes eu já retirei telhado,
né, fibrocimento, fizemos uma estrutura metálica para receber até placa solar, né? A diferença é quase pouco. Então, se você fazer um reforço, não adiciona tanto peso sobre a laje, né? Mesmo com uma placa solar em cima. E para aquele prestador de serviço que vai subir no telhado, quais são as recomendações? Porque tem um que dança, deita, samba, né? Tem o pessoal parece que dança tango em cima lá, né? Pega ele, o ajudante, e sai rodando assim, quebrando tudo. São 2 pontos, né? E assim, todo condomínio a gente acaba topando nisso daí, e é uma coisa que eu acho que é muito importante. Tanto para síndicos quanto empresas de limpeza de caixa d'água, de elevadores também, que às vezes tem que ter acesso, antenistas, para-raio e principalmente pintura predial. Muitas das vezes que a gente entra com uma manutenção, significa que o prédio já tem uma idade avançada. Ainda mais na pintura, que agora é 3 anos, mas todo mundo faz a cada 5. Então, assim, eu já tenho uma idade avançada. Então, essas telhas aí, dependendo até pela segunda, terceira pintura, já está com 15, 20, 30 anos. É uma telha que precisa de uma precaução maior, um zelo maior, né? E eu indico o pessoal colocar tábuas, dependendo do serviço, um tapume, para dividir ali o peso, né? Divide o peso, divide a pressão em cima da telha e acaba ali evitando quebras. Quebras sempre vai ter. Aí entra naquele ponto, mas antes da pintura não vazava, agora vaza. Mas quantos anos tem seu prédio? 30, 40, 50? Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes não é nem culpa, né, eu até acabo falando com a maioria dos síndicos, do prestador, né? Se tá com a tábua, tá tudo certinho, vamos dizer assim, um pintor hoje ele tem a cadeirinha, né? Tem que trafegar com a cadeirinha até lá, as cordas, às vezes um contrapeso, né? Até mesmo uma lata de tinta, mais todos os aparatos ali, que é cinto, né? Extensor, rolo, pincel, dependendo do que ele vai fazer, até a VAP. Então, assim, acabou que fica pesado, né? Então, eu te recomendo aí tentar colocar as terças, né? As tábuas sobre as terças, né? Vamos dizer assim, tem um parafuso aqui, um outro lá, médio. Padrão vai dar de 2,50 a 3, né? A tábua é vendida de 6 e 3 metros. Compre umas tabuinhas grossas ali, né? Uma tábua boa, porque não perde nunca, né? Tanto o condomínio quanto o prestador sempre vai conseguir utilizar quando for fazer manutenção o condomínio, ou o prestador quando for fazer manutenção em outros. Isso aí é obrigação de quem? Do prestador ou do condomínio? Ou a gente vai entrar no looping? Olha, assim, pelo menos meu ponto de vista. Quando você fecha um serviço com alguém, creio eu que essa pessoa tem que ter todas as ferramentas para te atender. Quando eu fecho uma pintura predial, eu não tenho que ter a corda nem a cadeirinha, né? Isso daí é uma coisa que você já devia ter já com você para poder fazer toda a manutenção. Penso eu a mesma coisa sobre ali essa tábua, né? O que seja de proteção, para o prestador já ter. Só que tem alguns condomínios que vivem tendo constâncias de quebra, dependendo do antenista, né? O cara da Sky, o cara da internet, às vezes não vai andar com isso. Então, o que eu recomendo pro pessoal? Ou faz uma passarela, se for possível, né? Se for viável, ali, pouca coisa, né? Porque às vezes você sai do alçapão, já a escada lateral ali, tranquilo. Agora, às vezes você tem que trafegar até um outro ponto, né? Dependendo se a recorrência for grande, o fluxo de terceiros ali for grande, o condomínio acaba comprando ali, né, e deixando lá à disposição no local que vai ter acesso, para evitar também a fadiga de moradores ali. E complementa a norma, né, que fala que o condomínio tem que dar condições do prestador de serviço executar a obra. Correto. Que daí ele pode cobrar, porque se o prestador de serviço não usar a tábua estava ali, eu dei as ferramentas. Correto. Nesse ponto, assim, vamos dizer, se ocorreu uma quebra, o síndico ele está calçado ali para poder daí sim cobrar do prestador, né? Até mesmo a troca, material, tudo, mão de obra direto do prestador para ele poder fazer ali a manutenção. Não, você não tem capacidade, até mesmo contratar uma empresa X para fazer a manutenção, né? Tomara que seja a gente, mas fazer a manutenção e depois o condomínio acaba sendo ressarcido, né? Pagando ali e sendo ressarcido. Não tenho tanta intimidade com o telhado. Vai lá, chama a gente, né? Que às vezes acontece, pintura predial, aí o pessoal naquela correria, né? De pintar um prédio, sair correndo tudo mais, acaba deixando quebrado. Liga lá, Gabriel, quebrou a telha assim, assim, assado, vem aqui, a gente faz a manutenção. Depois, a forma de pagamento, vê quem vai pagar, se é a pintura, se é o pessoal do condomínio, depois ter aí esse reembolso. E o importante é que agora a gente está no fim do ano, começa a época de festas, o pessoal viaja, o pessoal de cobertura viaja, junto com tudo isso vem chuvas.
E tem aqueles telhados de 100, 200, 300 anos que ninguém põe a mão, começa a chover, sai água para tudo quanto é lado. O que você tem para falar para a gente, para auxiliar o síndico quanto a isso? O pessoal que eu falei, né? Faz a manutenção a cada vazamento, né? Não é a cada periódico ali, seja um tempo, né? 6 meses. Só que o problema é o seguinte, às vezes pode só manchar um teto, aí entrar com uma pintura ali já acaba sanando todo o problema e a manutenção, lógico. Mas muitas das vezes pode ser que acabe ali afetando o imóvel, né? Ali embaixo, né? O condômino ali, de uma forma que fique caro para o condomínio. Né? Sei lá, uma televisão, um computador, dependendo do documento que tiver dentro do computador, um móvel, né? Então, tudo isso aí acaba gerando um prejuízo muito grande, tirando ali o transtorno, né? Tanto para o condômino quanto para o síndico. Acaba tendo essa dor de cabeça e assim, uma coisa bem chata, né? Final do ano, as chuvas agora começam ali de dezembro, vai até mais ou menos março, né? Que a gente pega ali, que é final do ano, até mais ou menos o carnaval. Então, abre muito chamado, graças a Deus a gente está com, pelo menos na semana assim, a gente está fazendo uns 3 condomínios diferentes, só a parte de manutenção, né? Trocas só se for muito necessária, né? Nessa época agora a gente pega pouca troca por questão do índice de chuva, né? Sim. As trocas a gente tem uma fila de espera já, graças a Deus, e a gente acaba fazendo sempre no tempo de estiagem, né? Que daí a gente consegue tirar o telhado com mais calma, né? Não ter dor de cabeça. Mas para essa época de chuva, o que eu recomendo pro pessoal? Foi a primeira coisa, limpeza e ver no visual como está a estrutura de todo o telhado, né? Porque às vezes estava ok, dá uma chuva forte, acaba aparecendo N problemas. Porque, tá entupido aqui, caiu tal coisa, foi fazer a limpeza não sei na onde, quebrou uma telha e não viu, entendeu? Então assim, pega, dá uma olhada antes, né? Vai lá, fala pro zelador, né? Para dar uma geral, para dar uma olhada, precisou fazer manutenção, chama a gente que a gente vai lá e faz. O importante, falando de manutenção em época de chuva. Choveu na minha unidade, eu preciso de você amanhã. Você consegue pisar no telhado? Dependendo do telhado e do acesso, sim. Né? E do índice da chuva. Né? Teve esse tempo atrás, ficou chovendo aí 3, 4 dias direto. A telha fibrocimento, ela acaba absorvendo muito a água. E ela parece um papelão, né? Então, assim, ela fica totalmente sem estrutura. Se você aplicar ali um peso em certo ponto, mesmo com tábua, pode ocorrer dela trincar. Às vezes não quebra, mas ela vai trincar. E você, na correria, acaba não vendo. Aí você tapou um furo lá, apareceu outro aqui. Então, a gente fala para esperar pelo menos ali uns 2 dias ali, né? Com uma estiagem, né? Ou se uma chuvinha fraca, mais tranquilo. Mas observar sempre como que tá ali a estrutura antes. Até mesmo o telhado antigo tem muito limo. Dependendo Sim. do prestador, se for subir, o que vai acontecer? Pode ser que ele acabe escorregando, se machucando, né? Ou até mesmo uma queda. Ou seja, tá chovendo, tá infiltrando. Você não vai lá no meio da chuva subir em cima do telhado para tentar resolver. Assim, a não ser que entra com uma troca de telha, mas o pessoal, põe uma manta, põe um PU. Quando tá tudo molhado, é só nhaca. Você não vai conseguir fazer nada. Sim. Vai estar úmido, não vai conseguir aplicar ali nem um primer, nem a manta, mesmo com um maçarico, com um PU, assim, até às vezes dá para fazer uma estanqueidade, reparar ali rapidinho. Mas às vezes não fica 100%. E a segurança também é a parte de segurança, né? A norma, né? As leis aí também trabalhistas nem permite, né? Se começou a garoar, começou a chover, o telhado tá úmido, eu já até converso com meus meninos, né? Não tem como subir. Né? Vai subir num telhado molhado, Deus me livre aí. Eu acho assim que nenhum reparo vale uma vida, né? Então a gente pega, espera, tem a calma, já choveu mesmo, manutenção você teve 365 dias para fazer um ano inteiro e em um dia não vai alterar, a não ser que seja caso de vida ou morte mesmo. Mas assim, espera um dia, 2 dias, infelizmente vai ter um prejuízo, o morador vai falar na cabeça, né? Infelizmente tem que esperar mesmo. Para evitar isso, é manutenção constante. Ou seja, síndico, faça a manutenção antes, né? Faça a manutenção, limpeza, faça a inspeção, né? Para evitar esse tipo de dor de cabeça, porque ninguém espera ter, né? Como toda dor de cabeça de condomínio, mas quando tem, é um BO grande. Pela sua expertise, pelo know-how específico nessa área de manutenção, o que você pode falar para o síndico, uma recomendação de quanto em quanto tempo ele faz essa manutenção, qual que são as referências, para ele ter uma noção básica do que é uma manutenção de telhado? A cada um ano fazer a manutenção geral,
né? Vir ali mesmo, dependendo já raspar um PU, colocar um PU novo, fazer uma limpeza boa, né? Ver como que tá a queda de calha, até na parte ali da pingadeira, que o pessoal acaba parafusando o SPDA, né? O para-raio, acaba ela fica, a lata, por questão de parafusar no centro, ela fica côncava, né? Ela fica para baixo. Então, com isso ali empoça muito, acaba dando oxidação, dependendo, dá para aplicar um conversor de ferrugem, né? Dependendo, já vai ter que fazer a troca. Então, eu falo, 1 ano, inspeção visual, observou alguma coisa diferente, entra com uma limpezinha ali por cada 1 ano também, pelo menos limpar a calha, né, dar uma olhadinha, varrer ali a telha também, que fica pipa, urubu deixa muito carcaça, às vezes tem ninho de pombo, acontece alguma coisa ali, né? Então, 1 vez por ano, uma limpezinha básica, observou, viu que precisa de manutenção, aí entra com a manutenção. A norma fala de 6 em 6 meses, mas eu acho que o condomínio não vai ter, vamos dizer assim, verba dependendo para poder ficar fazendo 6 meses ali toda essa manutenção, né? E não necessita também, né? Se não está quebrado, não está faltando PU, está tudo certinho rodando, é só uma limpeza mesmo, que seria o ideal ali para aguentar essas chuvas de final do ano. Na época das chuvas do final do ano, tem alguma melhoria que pode se fazer na inspeção para garantir, para prevenir? O que a gente fala é as calhas, né, que mais absorve ali toda a água do telhado, observar se ela não está obstruída água pluvial, e também observar que é um ponto que o pessoal só olha para cima, né? Mas o pessoal não vê também embaixo. Muitas das vezes, alguns prédios de 3, 4 andares que tem algumas árvores grandes, né? Uma Integração da Vida, um Parque das Américas, um Intervale, que tem árvores hoje ali que estão passando já o prédio. É legal fazer ali a parte de limpeza, tanto também do duto, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, né? Vem com uma mangueira, vem fazendo toda essa parte de limpeza. Se sai em alguma caixa, também fazer uma análise da caixa para ver se ela também não está entupida, né? Esse tempo atrás a gente fez a troca de um telhado da Paróquia Sagrada Família, foi 1.400 metros quadrados, a gente fez em 10 dias mais ou menos lá essa troca, e lá fizemos tudo bonitinho, trocamos, limpamos, calha, parará, aí do nada choveu, vazou, só que foi uma outra calha que o pessoal não observou, né? Não estava no nosso escopo, isso daí era uma calha paralela, né? Que o pessoal não tinha feito essa limpeza e manutenção, quando foi ver, ela entupiu a caixa, que transbordou. Graças a Deus não aconteceu nada, só limpar a caixa, né? Mas eu passo isso daí, resolveu. Fazer essa limpeza e observar as caixas também, né, de drenagem, que às vezes um tubo vem lá do 3º andar, mas se a caixa ali ela tá até o bico, em qualquer chuva ela já transborda, pode ser que ela acaba interrompendo ali a tubulação e ter algum problema não lá em cima, mas até no meio dela, né, que você vê alguns prédios que a tubulação acaba soltando ou manchando no meio por conta disso. Sim, o papo tá bom, mas podcast mais curto para ser objetivo, para todo mundo conseguir assistir. Muito obrigado pela sua presença. Qual que é a frase que você deixa para os síndicos, para o mercado condominial? Bom, vamos lá. Primeiro agradecendo aqui, né, ao espaço, ao convite, né, por estar aqui podendo passar essa informação e absorvendo muita informação com vocês também. E a frase eu acho que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, assim, vamos prevenir, vamos fazer manutenção, isso em geral, tá, gente? Não só de telhado, quanto parte elétrica, bomba, tudo, que não tem dor de cabeça, que eu acho que é a melhor coisa. Sim, obrigado pela presença, pela participação, e tá chegando ao fim mais um podcast Help Condominial. Nossos apoiadores estão no canto esquerdo da tela. Muito obrigado e até o próximo podcast.